Bem, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 7 de julho de 2022, e nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando o capítulo 3. E o capítulo 3 tem como título Animismo. E hoje nós daremos continuidade ao item 3 do capítulo 3, que é a palavra dos continuadores. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus e dos amigos espirituais que sempre nos acompanham durante esses estudos, para prosseguirmos no nosso aprendizado, para prosseguirmos no estudo dessa doutrina abençoada, nesta obra Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, essa obra maravilhosa que tanto tem nos ensinado acerca da mediunidade. Assim, Senhor, só temos a Te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo amparo dessa espiritualidade amiga que sempre nos inspira e pela proteção que temos recebido de toda essa espiritualidade, dos nossos orientadores espirituais, dos nossos amigos espirituais. Assim, Te pedimos, ó Pai, que nos permita iniciarmos no dia de hoje os nossos estudos na Tua graça, Senhor. Graças a Deus. Bem, vamos lá começar o nosso estudo. E como eu falei para quem está chegando agora, deixa aí o livro dos médiuns pertinho, tá? Porque a gente vai lançar a mão dele. Então, como eu falei, nós estamos estudando o capítulo 3, que trata do animismo, e estamos dando continuidade à leitura do item 3. Eu estou aqui no item 3, deixa eu contar os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5. É no 6º parágrafo, tá? O 6º parágrafo do item 3. E o item 3 é a palavra dos continuadores. Então, diz assim: não é, pois, de admirar-se que um sensitivo dotado de modestos recursos intelectuais, como ser encarnado, seja capaz de produzir, pelo processo da psicografia automática, um texto brilhante, se conseguir criar condições propícias à manifestação anímica, isto é, se permitir que se manifeste em todo o seu potencial seu próprio inconsciente. Então, ele está falando aqui que um médium dotado de modestos recursos intelectuais, quer dizer, não precisa ser nenhuma primadona, né? Com modestos recursos intelectuais, ele pode fazer uma psicografia automática e até um texto brilhante, se ele conseguir criar condições propícias a manifestações anímicas, isto é, se permitir que se manifeste em todo o seu potencial, seu próprio consciente. Quer dizer, um médium pode escrever um texto num fenômeno anímico, se ele for bem preparado, tiver bastante experiência e técnica para isso, retirando do seu inconsciente informações que estão lá armazenadas. Como nós falamos na semana passada, imagine o potencial de experiências e conhecimentos arquivados no nosso inconsciente. Conhecimentos amealhados ao longo de todas as reencarnações que nós já tivemos. Olha quanto conhecimento nós temos. Mesmo que o sujeito nessa encarnação seja um semi-analfabeto, isso não quer dizer que ele não tenha um grande potencial de conhecimento arquivado. Porque essa não é a primeira encarnação dele. Nós nem imaginamos que número seja da reencarnação, né? Porque, com certeza, todos nós que estamos aqui no planeta Terra
já tivemos centenas, quem sabe, milhares de reencarnações. Então, quanto de conhecimento nós temos lá no porão, no nosso inconsciente? Um conhecimento que teriam que se somar em muitas bibliotecas. E aí o médium, bem preparado, né? Como ele diz aqui, um sensitivo, até dotado de modestos recursos intelectuais nessa encarnação, mas que tenha condições propícias à manifestação anímica, que tenha uma boa experiência, um bom, vamos dizer, treino nessa área, ele pode lançar mão de informações do seu inconsciente e fazer psicografias brilhantes. Olha que coisa interessante. Quem sabe muitas psicografias que estão por aí não sejam anímicas. E o médium, por alguma razão, assine um nome espírito tal. Talvez aquele espírito tal seja o nome de uma das suas personalidades do passado. Então, de repente, o cara escreve um livro muito bom, foi psicografado, Espírito João Macedo. De repente, o João Macedo tenha sido uma das suas personalidades do passado. Pode ter sido um filósofo, um médico, um romancista. E ele lança a mão desse material de vida passada, está no seu inconsciente, psicografa a obra e assina sem perceber, sem saber que aquele João Macedo não é nenhum espírito desencarnado. É uma das suas antigas personalidades. E olha aí. Então você pode ter muitas psicografias, muitos livros publicados aí que não são de espíritos desencarnados, são de autoria do próprio médium. E ele assina um nome dizendo que é de um espírito, que às vezes nem ele percebe que é dele mesmo a obra, não é? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Aí, no outro parágrafo, diz assim, Hermínio: isto, porém, de forma alguma, invalida, pelo contrário, confirma a tese de Aksakov e Bozano, Delane e outros, de que o fenômeno anímico, longe de excluir a possibilidade do fenômeno espírita, é um fator a mais para corroborar este último. Então, esse processo anímico não exclui o processo mediúnico. Continuando aqui, o raciocínio pode ser colocado na seguinte ordem: admitida a sobrevivência do espírito, seria ridículo e anticientífico declarar que o espírito encarnado pode manifestar-se pela psicografia, mas o desencarnado não. Então, o que ele está querendo mostrar é o seguinte: se o encarnado pode se manifestar pela psicografia, lançando mão de conhecimentos que estão no seu inconsciente e trazendo para cá, por que o desencarnado não pode fazer a mesma coisa? A única diferença é que um está no corpo físico, o outro não. Mas são todos espíritos, lançando mão dos seus próprios recursos. Entendeu? Às vezes, você pode estar estudando um tema, né? Às vezes é um tema que você nem tem, assim, muitas, vamos dizer assim, sintonia, afinidade com o tema. Aí você está estudando aquele tema. Apareceu um livro na sua mão, você começa a estudar. E aí, de repente, você percebe que aquele tema, aquele assunto, que pelo título do livro ou pelos comentários de outros, é um tema até considerado difícil, né? E que você não tem assim, muita intimidade com o tema, mas quando você vai estudando aquilo, você vai percebendo o seguinte: nossa, apesar de ser um tema complicado, apesar de ser uma coisa difícil, eu estou conseguindo acompanhar e entender esse assunto, até com uma certa facilidade. E não era um assunto, às vezes, do seu interesse normal,
Mas por algum motivo, aquele livro bate na sua mão, você olha a capa, um nome meio difícil, você começa a ler aquele assunto, e apesar de você perceber que a coisa é meio complexa, você está conseguindo entender esse assunto. O que isso demonstra? Que aquele conhecimento que está ali já perpassou pela sua mente em algum momento. Tanto é que você está conseguindo acompanhar o raciocínio daquilo. Então, se você, que é encarnado, consegue fazer esse mergulho no seu inconsciente, trazer coisas de outras vidas que você já viveu, por que o desencarnado também não pode fazer? Afinal, você está buscando conhecimentos que o ser, a personalidade que aprendeu aquilo, ela já morreu. Ela não existe mais, é outra. Mas você foi lá buscar. Aquela personalidade tinha um corpo, esse corpo se desagregou com a morte, o espírito, né? Não, o espírito foi para a erraticidade, você retorna e você está acompanhando aquele tema. Por quê? Porque você, em vidas passadas, você teve contato com aquilo. Então, é ridículo você aceitar isso, mas não aceitar que o desencarnado possa se comunicar. Olha, aí ele diz aqui, sei que muitos contestarão o argumento, dizendo que ele é falho, no sentido de que não está provado ainda a sobrevivência. Isto, porém, não é objeção que me aflija. Primeiro, porque este não é um livro apologético, concebido para demonstrar ou provar a existência ou sobrevivência do espírito, e sim uma discussão do problema da mediunidade. Segundo, entendo que, enquanto os céticos e os negadores duvidam e procuram demolir as estruturas da realidade espiritual, é preciso que alguém assuma esta realidade, que a nosso ver está suficientemente demonstrada, e dê prosseguimento ao trabalho de inseri-la no contexto humano e colocá-la a serviço de um relacionamento mais inteligente, dinâmico e construtivo das duas faces da realidade, uma visível, outra invisível. A rejeição é problema daquele que rejeita, não do que está convencido dessa realidade. A esta altura da história do espiritismo no mundo, não estão mais obrigados os espíritas a continuar de braços cruzados, enquanto os negadores se engalfinham em um verdadeiro corpo a corpo, para provar que estão com a razão nos seus postulados. Decorrido mais de um século, não conseguiram provar que os nossos estão errados. Então, por mais que os negadores tenham insistido, eles efetivamente não conseguiram provar que não existe o intercâmbio, né? O problema é deles e está com eles, não conosco. Por isso, a postura assumida neste livro é a de que não temos nada a provar a ninguém, mesmo porque não estamos apoiados em crenças ou crendices, hipóteses ou suposições, mas na sólida estrutura de uma doutrina racional, sustentada por fatos bem observados e bem documentados, que nos garantem sua autenticidade pelo testemunho repetido e concordante de cientistas e pesquisadores confiáveis. Então, é mais complicado para aquele que nega o intercâmbio provar que isso não existe do que nós afirmarmos que existe. Porque já tivemos inúmeras experiências provando que o espírito não morre, ou melhor, que o espírito continua vivo e que ele atua. Quem já não teve uma experiência dessa que você não poderia explicar de outra forma a não ser dizendo foi um espírito? Entendeu? Porque são fatos que não dá para negar. Como é que isso aconteceu? Ah, não, foi Satanás. Ah, pelo amor de Deus.
Você acreditar que existe um ser criado por Deus para ser eternamente mal e que ele tem aquela aparência, né, estranha, é muito mais, né, ridículo do que você aceitar que a vida continua. Entendeu? Então, não aceitar e dizer, ou eu tô louca, porque eu já entrei em contato com espíritos, já conversei com espíritos, né? Já me disseram coisas plausíveis, coisas que só eu podia saber, ninguém mais podia saber daquilo que ele me falou. Dentro do nosso assunto. E como é que você vai fazer? Quer ver um exemplo? Um exemplo muito simples, né? Denise estava nos contando que ela tem uma prima que tem uma mediunidade muito ostensiva, mas essa prima nunca participou dos nossos estudos online. Nunca, 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 nunca. Ela mora lá no Rio de Janeiro, né, e tem uma mediunidade muito ostensiva, mas ela nunca participou dos nossos estudos. E um dia, lá, a família reunida, ela é uma médium, né? Mas que ainda não buscou o caminho do estudo, nada disso, né? Ela teve um contato com um espírito. Na hora, um espírito se aproximou dela e deu uma mensagem. Deu uma mensagem. E, conforme ele estava dando a mensagem, a Denise estava presente, ele começou, através dela, a falar com a Denise. Falando sobre a doutrina, sobre o trabalho, sobre o trabalho que ele estava desenvolvendo na espiritualidade. Ele parece que vem a ser um primo, um parente da Denise. E, de repente, ele virou-se para a Denise e tocou num assunto, num tema. Falou desse tema, a Denise achou interessante, porque na aula anterior nós tínhamos discutido esse tema. Olha só. E ele entrou, daqui a pouco ele virou-se para a Denise e disse assim, você lembra, depois que ele explanou o assunto, ele virou para ele, você lembra que ontem nós estávamos no grupo do Cefa estudando sobre isso? A Denise ficou assim, porque a prima dela não participa dos estudos. A Denise não tinha comentado com ela nada sobre o assunto. Nada sobre o assunto. E ela deu a comunicação. E ele começou a dar orientações, falar do trabalho que eu estou fazendo. E aí ele entrou, começou a dissertar sobre um tema, que a Denise, na hora, ela disse que deu um risinho, porque ela, tipo assim, nossa, estudamos isso ontem. Quando ele terminou de falar, ele virou para ela assim, esse assunto que nós estamos conversando aqui foi o mesmo assunto que nós estudamos ontem no Cefa, durante a aula que estava sendo dada lá. Aí ele virou para ela e disse assim, eu participo dos estudos lá do Cefa. Como é que você vai explicar isso? Ele estava presente na aula, participando da aula, e num ou dois dias depois, ele tocou no assunto. Aí você vai dizer que é o quê? Eu quero alguém me explique isso. Explica isso. Não. Ninguém vai dar uma explicação. Entendeu? Ninguém vai conseguir explicar isso, a não ser com uma condição, que existem espíritos e que eles participam de toda uma atividade, inclusive dos estudos, e sabem do que a gente está falando e citam isso. Agora, nega isso, mas nega com prova, não é negar de boca, né? Nega, é muito mais difícil negar com prova de que esse fato é mentiroso. Como é que a prima podia saber disso? Não podia. Né? Então, eu trouxe aqui esse livro, não sei se eu já mostrei para vocês, Espiritismo e Psiquismo, do Alberto de Souza Rocha. Nesse livro, aqui no capítulo 2, ele vai falar um pouquinho desses assuntos aqui, e ele vai dar uma aprofundada. Ele vai dizer assim, ó, Espiritismo e Psiquismo, Alberto de Souza Rocha, capítulo 2. No capítulo 2, ele fala sobre a alma e os fenômenos anímicos.
E eu peguei já o segundo ou terceiro parágrafo, onde ele diz assim: todos os assuntos relacionados com a alma podem grupar-se hoje sob o grande título geral de animismo. Então, todos os assuntos relacionados com a alma, seguindo aquela orientação de Kardec, eu vou usar o termo alma para o encarnado. Então, eles podem grupar-se sob o grande título de animismo. Para estudarmos uma doutrina, uma ciência, uma tese, teremos que nos fixar dos pontos básicos, dentro dos quais terá de fluir toda a gama de raciocínios que lhe dizem respeito. Se o assunto é a alma, no estudo de todos os fenômenos psíquicos, teremos que entender com Kardec em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns. Vamos pegar o Livro dos Médiuns, item 18 e 19. Livro dos Médiuns, item 18 e 19. Está lá no iniciozinho. É no capítulo 3, que trata do método. Capítulo 3, da parte primeira, que trata do método. Porque ele diz aqui: se o assunto é alma, no estudo de todos os fenômenos psíquicos, teremos que entender com Kardec em O Livro dos Médiuns, item 18 e 19. Kardec, eu vou entrar logo no segundo parágrafo do item 18. Segundo parágrafo do item 18. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Agora eu vou para o terceiro parágrafo. Forma-lhe, sem dúvida, a base, a crença dos espíritos. Mas essa crença não basta para fazer alguém um espírito esclarecido. Como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos, então, de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina para levar com mais segurança a convicção. Não se espantem os adeptos com esta palavra ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir a outro, seja pelo processo das explicações, seja das experiências. Agora vamos ao segundo parágrafo do item 19. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária. Preste bem atenção a isso. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária. Vocês estão me ouvindo bem? Né? Então, ele diz aqui: não constitui ponto de partida. Olha que interessante. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este ponto de partida, precisamente, o erro que cai em muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas acham, né, que o estudo do espiritismo começa pela questão dos espíritos, e ele diz que não. A questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Ele diz aqui: não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então, o que é a alma? Os espíritos são as almas dos homens. Então, você tem que começar estudando o espiritismo pelo estudo da alma. E ele diz aqui: ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo espiritual vivam seres estando crentes que em si próprio tudo é matéria? Então, como é que alguém
pode começar a estudar se ele não acredita que ele é um ser espiritual? Fica complicado, não é? É complicado. Então, o materialista, aquele que começa a estudar, ele primeiro tem que acreditar que ele é um ser espiritual. Ele primeiro precisa acreditar nisso. Aí ele diz aqui: como pode crer que exteriormente a sua pessoa há espíritos quando ele não acredita ter um dentro de si? Como é que ele vai acreditar que os espíritos se comunicam se ele não acredita que dentro dele, pode falar, né? Que dentro do corpo físico dele habita um espírito? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, contestá-las a todas, porque não admite o princípio. Agora vamos aqui, pulem aí umas 8, 9 linhas no próximo parágrafo. Aí lá no meio desse próximo parágrafo, ele diz assim: falar-lhe dos espíritos, vê se vocês acham aí. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deve acabar, porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Então, primeiro, você quando vai começar a estudar o espiritismo, você tem que começar a estudar pela questão da alma e não pela questão dos espíritos. Por quê? Liga aí teu microfone, Carmen, que eu sei que você estava falando alguma coisa, mas eu não estava te ouvindo. Então tem que começar pela alma e não no corpo, né? Exatamente, você tem que estudar pela alma que habita o corpo. Porque o cara tem que saber que ele que está encarnado é uma alma, que é sinônimo de espírito. Mas como Kardec colocou a nomenclatura alma para representar o encarnado e o vocábulo espírito para o desencarnado, primeiro você tem que entender que dentro desse corpo que nós temos há uma alma, um ser espiritual. Que quando esse corpo morre, esse ser espiritual não desaparece. Aí ele vai conseguir entender aqueles que estão na erraticidade. Que ele é uma alma. E que o dia que ele morrer, ele não desaparece, não vira fumacinha. Ele vai continuar a caminhada dele. Então, por isso que ele diz aqui, no espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Tá? Não constitui. Não adianta eu... Pode falar, Carmen. Estudar o espiritismo, antes você tem que estudar a alma. Exato. A alma, para depois você estudar o espiritismo. Quer dizer, então, você não pode colocar o espiritismo na frente do estudo da alma. Exatamente. Você não pode estudar o espírito, ou melhor, o espírito, na frente do estudo da alma. Tanto que ele bota aqui no Livro dos Médiuns: o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Eu tenho que entender a existência da alma. E agora, voltando aqui para o livro do Alberto de Souza Rocha, onde ele diz assim: partamos então para entender a alma. Aí o Alberto vai começar a dissertar aqui sobre a existência da alma. Aí ele vai dizer assim: primeiro, a alma é una, individual, não se transmuda em outra que a substitua, não se desfaz, não se desgasta, evolve sempre. Quer dizer, progride sempre. Ele diz aqui, ela não se transmuda. Tipo assim, o sujeito morreu, vem outra alma para substituir. Não, é sempre a mesma alma. Segundo, a alma, princípio inteligente,
pode agir independente do corpo. Terceiro, nada se passa de maravilhoso ou sobrenatural quando muito há fenômenos inabituais. Então, a alma, ela produz fenômenos. E nós, aqui no capítulo, deixa eu pegar só meu livro dos espíritos aqui, só para... Tem um capítulo aqui no livro dos espíritos, só para a gente... Capítulo 8, da emancipação da alma. No capítulo 8, eu estou no índice, ele vai falar sobre o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, tudo fenômenos anímicos. Já falamos sobre isso anteriormente. Então, o que ele está falando aqui? Nada disso, esses fenômenos que a alma produz, são maravilhosos ou sobrenaturais. Quando muito, você pode ser chamar de fenômenos inabituais. Não é uma coisa que aconteça todo dia, toda hora. Mas são fenômenos que a alma produz, que a alma realiza. Fenômenos anímicos. Aí depois ele vai dizer assim, na verdade, há uma causa única, o espírito, tanto encarnado como desencarnado. Então, esses fenômenos são realizados por esse espírito, que, estando encarnado ou desencarnado, ele faz um monte de fenômenos, produz um monte de fenômenos. Depois ele diz, outros elementos entram no jogo das considerações, com referência aos fenômenos da manifestação da alma, a saber, o primeiro, o corpo somático, que é esse nosso corpo físico, instrumento dos fenômenos psicológicos habituais e que favorece ou embarga a emancipação do espírito. Então, nosso corpo físico, ele pode favorecer ou embargar a emancipação do espírito. Dependendo da criatura, se for uma criatura, né, vamos dizer assim, muito fechada em si, uma criatura assim, muito de difícil pensamento, de uma pessoa que tem muita dificuldade de pensar em coisas espirituais, esse corpo dela pode não permitir a ela a produção desses fenômenos com facilidade. Você vê, tem pessoas, tem médiums, que têm facilidade para realizar uma psicofonia, né? Tem médiums que basta fechar os olhos, relaxar, e ele já consegue produzir o fenômeno, ou da psicografia ou da psicofonia. Tem outros, meu Deus, que dificuldade ele tem para dar uma comunicação. Ele até dá, mas com muita dificuldade. Porque, é o que ele diz aqui, o corpo somático, instrumento dos fenômenos psicológicos habituais e que favorece ou embarga a emancipação do espírito. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade para fazer um desdobramento, para dar uma comunicação. E tem outros médios que têm uma facilidade danada. Então, o corpo somático pode ser um facilitador ou algo que venha impedir, atrapalhar a produção desse fenômeno. Outra coisa que ele diz aqui, o perispírito, né? O perispírito, não apenas um molde plástico, mas que não sendo criativo, o perispírito não é criativo, né? Ele é um instrumento, ele não é criativo. Então ele diz aqui, o perispírito, não apenas um molde plástico, mas que não sendo criativo, participa das funções intelectivas da alma como modelador e fiel registrador. Porque perispírito é matéria. Quem cria é o espírito. Mas ele participa das funções intelectivas da alma como modelador
e fiel registrador. Depois ele diz aqui, item 3. O princípio vital, não um quarto elemento de conjunto. A bem dizer, ele é o elemento, até nós já estudamos isso, que vitaliza a matéria orgânica, e sem o qual não poderia a alma unir-se ao soma, ao corpo físico. Então, o princípio vital é aquele elemento que permite a ação do espírito sobre a matéria. Tá? Depois, ele vai dizer assim, ocorre, porém, que na metade do século XIX e em pleno século XX, surgem novos rumos ao estudo da fenomenologia. Com o advento do espiritismo, uma ideia nova projeta luzes em todo o campo da experimentação. Enquanto as doutrinas anteriores entendiam da existência de uma força animal, magnetismo animal, e ela existe, não podemos negar, o espiritismo com Kardec catalogava os fatos como sendo da alma, individualidade, inteligência e permitindo uma visão global de toda a fenomenologia da esfera psíquica. Aí ele vai falar de uma citação de Carlos Embaçaí. Ele diz assim, diz-nos Embaçaí, o desprendimento é um falecimento aparente e temporário. Quando o espírito, o homem, né, o ser, a alma se desprende do corpo físico, pode ser num desdobramento, é como se fosse um falecimento aparente e temporário. O fenômeno que se passa com o vivo, com o ser encarnado, serve de pórtico para o além. Por ele, facilmente se compreenderá o produzido pelos mortos. Então, quando alguém entra no desdobramento, ele está tendo uma ideia do que acontece com o ser quando ele efetivamente morre. Quando há o rompimento total. Aí ele diz aqui, a alma do morto é como a alma do vivo. Apenas este, o vivo, né, o encarnado, está preso à matéria e o outro se acha inteiramente livre. Então, quando você desdobra, é da mesma forma do sujeito que desencarnou. Só que você vai voltar. Você vai voltar. Porque você está preso àquele laço que liga o espírito ao corpo. E ele não vai voltar. Mas a experiência é semelhante. E dizer-se, aí o Alberto Rocha encerra assim, e dizer-se que percorremos tantos séculos para descobrirmos hoje uma coisa tão simples, né? Porque a experiência de um desdobramento de sono é a mesma experiência do sujeito que desencarnou. É a mesma experiência. A única diferença é essa, que você, dali a alguns minutos, você vai retornar ao corpo físico, né? Porque você ainda está ligado a ele. E o outro cara não. O outro vai continuar. Ele vai seguir em frente, ele não volta. Aquele corpo mais, né? Vamos voltar agora ao livro do Hermínio, Diversidade dos Carismas. Vamos para o item 4, o fantasma do animismo. Essa realidade nos leva à conclusão que há, sim, fenômenos de natureza anímica, ou seja, que podem ser explicados, e o são mesmo, como manifestações do espírito do próprio sensitivo. Que os críticos insistam em dizer que são tais fenômenos produzidos pela mente ou pelo inconsciente das pessoas, isso é problema deles, empenhados como estão em questões semânticas. O espiritismo nada tem a temer, nem aí, nem em nenhum outro ponto de sua estrutura doutrinária. Como tenho dito a Lures, o espiritismo tem sua própria teoria do conhecimento, que em vez de resultar de especulações teóricas,
ainda que inteligentes e até brilhantes, foi deduzida dos fatos observados. Desmintam os fatos antes de proporem a rejeição ou modificações estruturais inaceitáveis. É verdade, né? Se você quer rejeitar, então você primeiro tem que desmentir com provas aquilo. Aí sim você pode rejeitar. Em paralelo com fenômenos de natureza anímica, produzidos pelo espírito encarnado, há fenômenos espíritas gerados por seres humanos temporariamente desprovidos de corpos físicos, ou seja, desencarnados, tá? Então, olha que interessante aqui, em paralelo com fenômenos de natureza anímica produzidos pelo espírito encarnado, há fenômenos espíritas gerados por seres humanos temporariamente desprovidos de corpos físicos, ou seja, desencarnados. Então, o espírito encarnado, ele produz fenômenos quando ele está no desdobramento. E o desencarnado, quem é o desencarnado? O desencarnado é um homem que, no momento, está sem um corpo físico. Porque o corpo físico dele morreu. Mas daqui a alguns anos, ele vai ganhar um corpo físico novo. Que ele vai reencarnar. Entendeu? Então, é o que ele diz aqui. Há fenômenos espíritas gerados por seres humanos. Doutor Bezerra é um ser humano? É. Está desencarnado, mas é um ser humano. É um ser humano. E ele está temporariamente desprovido de um corpo físico. Mas pode ser que doutor Bezerra de Menezes, por alguma razão, daqui a alguns anos, de repente em missão, resolve encarnar. Não, vou reencarnar novamente aqui na Terra, para desenvolver um trabalho. Aí ele vai vestir um corpo físico. Então, temporariamente, ele está sem corpo físico. Mas ele pode, tranquilamente, em missão, encarnar novamente, reencarnar novamente. Aí ele diz aqui, essa é a realidade. E uma não exclui a outra. Ao contrário, complementam-se e se explicam mutuamente. Na verdade, a questão do animismo foi de tal maneira inflada, além de suas proporções, quer dizer, fizeram um escândalo tão grande em relação sobre isso, que acabou transformando-se em verdadeiro fantasma, uma assombração para espíritas desprevenidos ou desatentos. Muitos médios foram condenados, né? Esculhambados, renegados, por causa do processo anímico, quando é uma coisa natural, né? Muitos são os dirigentes de casas espíritas que condenam sumariamente o médium, pregando-lhe o rótulo de fraude, ante a mais leve suspeita de estar produzindo fenômeno anímico e não espírita, porque ele está produzindo fenômeno e não está deixando, de repente, que um espírito, um desencarnado, promova o fenômeno. Creio oportuno enfatizar aqui que, em verdade, não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados, em nosso contexto terreno, precisa do médio encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado, e, portanto, anímicas. Então, o espírito ainda vai precisar dos elementos do corpo físico, do espírito, do médium. Então, não tem fenômeno espírita puro. Vamos pegar aí o livro dos médiuns, questão 233, subitem 6. 233, subitem 6. É da parte segunda, capítulo 19. Esse capítulo 19 é um capítulo importantíssimo do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. É aquele capítulo que Kardec fez perguntas a Erasto e Timóteo, tá? E subitem 6.
223, subitem 6º. 223, subitem 6º. Parte segunda do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Kardec faz a seguinte pergunta para Erasto e Timóteo, 2 discípulos de Paulo, que ficaram responsáveis pelo tema mediunidade nessa obra. E ele diz aqui, né? Erasto e Timóteo são competentes especialistas sobre o fenômeno mediúnico. Parecem terem sido incumbidos de orientar os estudos em torno da mediunidade na codificação. Até porque, discípulos de Paulo, que lá, na época passada, ao tempo de Jesus, foi uma das maiores autoridades nas questões da mediunidade. Então, vamos lá. Kardec pergunta o seguinte: o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessária uma cadeia entre vós, quer dizer, uma cadeia, uma ligação, né? Entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que receba e transmita. Ora, olha agora o item. Ah, não, depois eu vejo. Então, olha só. Se o médium é intérprete, ele já interferiu. Não é? Porque, como intérprete, ele vai dizer como ele entendeu a mensagem. Olha aí a questão da interferência. Voltando aqui ao livro Diversidade dos Carismas. Quando, não fecha o livro dos médiuns, não, deixa aí aberto. Quando falamos ao telefone, por melhor que seja a aparelhagem utilizada, nossa voz sofre inevitável influência do equipamento. E com certeza, né? Quando você fala no telefone, a sua voz muda, porque o equipamento, ele altera o som da sua voz. O espírito do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que fluem por seu intermédio? Essa é a pergunta de Kardec nos itens 7 e 8, aqui da questão 223. Vamos ler a pergunta do item 7. Diz assim, ó, Kardec pergunta: o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provinda de outros espíritos? Aí Erasto e Timóteo respondem: exerce. Porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias, seus pendores. Então, no momento que o espírito dá uma comunicação, se o médium não tem muita simpatia pelo espírito que está se comunicando, ele pode alterar a resposta e assimilá-la às suas próprias ideias e pendores. Vamos dizer que alguém faça uma pergunta. E a resposta que venha seja uma resposta que o médium discorde. Ele pode não dar a resposta do espírito. Vamos dizer que a resposta esteja realmente equivocada. E o médium tenha conhecimento doutrinário. Ele não vai passar a resposta errada. Ele vai o quê? Repaginar a resposta do espírito. E vai assimilar as suas próprias ideias, seus pendores. Vamos dizer que o espírito responda de forma agressiva, falando palavrões. Esse médium vai mudar a resposta. Tanto que, às vezes, a mesa mediúnica, o médium diz: não foi assim que eu falei, não foi isso que eu falei. Porque o médium não vai responder da forma que ele falou.
da forma agressiva, chula, ou por discordar dele também, achar que a resposta dele está errada, entendeu? Ele pode corrigir e já coloca seu pensamento. Aí continua aqui os espíritos. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. Ele não vai influenciar o espírito que deu a resposta. Ele vai modificar a resposta. Entendeu? O espírito vai continuar como mulher. Mas ele vai mudar a resposta para o bem ou para o mal. 8º item. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra causa. Os espíritos preferem médiuns que se afinizem com eles. Por quê? Porque eles sabem que esses médiuns vão interferir o menos possível. Olha aqui, não há outra a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Então, de repente, né, aquele espírito, ele seleciona, ele procura um médium que tenha com ele uma melhor simpatia. E, às vezes, esse trabalho leva tempo. Por exemplo, Joana com Divaldo não foi assim, de uma hora para outra. Houve um tempo de afinização entre os dois. Aí ele começou a psicografar várias mensagens dela, uns 2 anos ou 3 anos. Depois que a afinidade estava bem forte, ela mandou ele jogar tudo fora, porque ainda aquilo não era bom. Então, o espírito, quando ele percebe que aquele médium tem condições de trabalhar junto a ele, ele vai começar a fazer um trabalho de afinidade com aquele médium, para que se estabeleça essa sintonia e para que ele possa ter confiança naquele médium. Para que a mensagem realmente saia, uma mensagem o mais, entre aspas, pura e limpa possível, sem muitas interferências. Vamos voltar aqui ao livro Diversidade dos Carismas. E prossegue a aula. Assim, eles prosseguem a aula dos espíritos, né? Assim, lá dos espíritos Erasto e Timóteo. Assim como o espírito manifestante precisa utilizar-se de certa parcela de energia que vai colher no médium para movimentar um objeto também, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, ou seja, do espírito do próprio médium. Então, é o que ele está dizendo aqui, tá? O bom médium, portanto, é aquele que transmite tão fielmente quanto possível o pensamento do comunicante, interferindo o mínimo que possa no que ele tem a dizer. Vamos lá agora na questão 229 do Livro dos Médiuns. Então, bom médium é aquele que interfere o mínimo possível. Subitem 9. 229, subitem 9. Capítulo 20 agora. Esse é capítulo 20, da influência moral do médium. Então, 229, subitem 9. Diz assim, a pergunta de Kardec.
Qual médium que se poderia qualificar de perfeito? E os espíritos vão responder, perfeito? Eles botam um ponto de exclamação, né? Perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Né? Se a Terra fosse perfeita... É 229, Rose, desculpa, é 229 do Livro dos Médiuns? 229. 29? Opa, peraí um instantinho. É 226, desculpe. É que eu botei o número errado. É 226. É que eu botei 229. É 226, subitem 9. 226, tá, gente? Desculpa aí. 226, 226, item 9. Aí ele diz aqui, perfeito bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Olha só o que ele disse, né? Se aqui fosse perfeito, a gente não estava aqui. Bem-humorado, bem-humorado. Dize, portanto, bom médium. E já é muito. Por isso que eles são raros. Então, os bons médios são raros. Médio perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. E esse bom médio é aquele esforçado, é o moralizado. Então, olha a situação. Né? Olha essa situação. Vamos voltar aqui à diversidade dos carismas. Ele aqui fez uma gozaçãozinha com a gente. Se a Terra fosse perfeita, vocês não estavam aqui, porque vocês não são perfeitos. Aí aqui diz assim, quando Kardec pergunta como é que um espírito manifestante fala uma língua que não conheceu, quando encarnado, Erasto e Timóteo declaram que o próprio Kardec respondeu à sua dúvida, ao afirmar no início de sua pergunta que os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada. Exatamente por isso, ou seja, por não se comunicarem por meio de palavras, eles transmitem aos médios seus pensamentos e deixam a cargo do instrumento vesti-los, obviamente, na língua própria do sensitivo. Vamos lá pegar o nosso livro dos médios, abrir na questão 225, 13º parágrafo, é o último parágrafo antes da nota. Questão 225, último parágrafo. É uma questão grande. Ela tem 13 parágrafos. O último parágrafo antes da nota diz assim: conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos, quer dizer, usar palavras. Eles os percebem e transmitem reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, quer dizer, os encarnados, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Quer dizer, os espíritos, eles entregam uma ideia para ser revestida pela palavra. E essa ideia será decodificada pelo médium, né? Então, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes, mesmo mentalmente, as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. Nós precisamos, por exemplo, eu olho para um quadro. No quadro não tem nenhuma letra, não tem uma frase, não tem uma palavra, mas tem uma imagem. E pela imagem
eu sei qual é a mensagem. Por exemplo, tem mensagem, tem quadros que tem uma mulher fazendo assim, ó, nos hospitais. Não está escrito, às vezes não está escrito silêncio, mas eu entendo. Eu preciso daquela imagem para saber que ali não se pode falar. É preciso estar em silêncio. Perceberam? Então, nós precisamos disso. Os espíritos dão. Aí tem uma nota aqui de Kardec que diz assim: esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre como princípio que o espírito aure, né? Aure, não as suas ideias. O espírito usa a valoração cognitiva do médium, tá? Então, ele não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las do cérebro do médium. E que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Então, o espírito usa a valoração cognitiva do médium. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formado as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Ele encontra as palavras necessárias para contextualizar a sua ideia. Aí aqui. Se o espírito se comunica numa língua estranha ao médium, ele não encontra neste as palavras, mas apenas a letra. Por quê? Porque o médium não fala aquela língua estrangeira. Então, ele não pode revestir a ideia do espírito. Aí o espírito não vai encontrar palavras prontas. Ele vai encontrar letras. E se ele encontra as letras, o que é que ele vai ter que fazer? Juntar as letrinhas, não é? Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra. Tal qual como quem quisesse fazer, que escrevesse alemão, uma pessoa que desse idioma não conhece uma só palavra. Então, ele olha, né, para a mente do médium. Não tem uma palavra em alemão aqui. Então, eu vou ter que ditar. Eu vou ter que fazer essa tradução. Eu vou ter que pegar a palavrinha, para ele poder compreender. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornecem ao espírito. Olha o problema. Preciso se torna o espírito, conduzir-lhe a mão, como se faz a uma criança que começa a aprender. Ainda maior dificuldade a vencer encontra aí o espírito. Estes fenômenos, pois, são possíveis e há neles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder, pouco apropriada, se mostra para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos vão de preferir os instrumentos, quer dizer, os médios, de manejo mais fácil, ou como eles dizem, os médios bem aparelhados, do ponto de vista deles. Então, quem são os médios mais aparelhados? São os médios bons. Se os que reclamam esses fenômenos, como meio de se convencerem, estudassem previamente a teoria, haviam de saber que em condições excepcionais elas se produzem. Então, olha aí o que ele está colocando para a gente. A importância do médium estudar, a importância do médium ler, tá? E repara que, olha aqui, podemos dizer assim, encerrando essa notinha aqui de Kardec, tem uma coisa interessante, olha só. Vou voltar ao parágrafo anterior.
Os espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Eles não estão falando de bons médios. Eles estão falando de médios bons. Percebeu? O médio bom é aquele que tem a técnica bem apurada. Não quer dizer que ele seja moralizado. O bom médio é o esforçado, é o moralizado. Mas aqui, eles querem médios bem aparelhados, do ponto de vista deles. Então, muitas vezes, os espíritos até se utilizam de um médium que não é um médium muito moralizado, tá? Que não é lá muito moralizado, mas é um médium que tem uma boa técnica. Entendeu? E aí, a questão da mensagem estar ou não bem colocada vai ser um probleminha. Mas eles preferem até utilizar um médium que ainda não é um bom médium, é um médium bom, que tem muita técnica, do que ter que ficar juntando letrinha com letrinha, né? Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, vamos aqui nesse parágrafo que diz assim: reiteramos, portanto, que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. O cuidado que se torna necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e sim ajudá-lo a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido sem palavras pelos espíritos comunicantes. Então, a ideia não é condenar o médium que produz o fenômeno anímico, mas sim ensinar, orientar esse espírito para ser um instrumento fiel, para que ele possa traduzir em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido sem palavras, pelos espíritos comunicantes. Eles dão a ideia, e você que vai revestir essa ideia com palavras. Então, é esse o trabalho que tem que ser realizado. É esse trabalho. E, às vezes, você vê as casas espíritas que não têm essa preocupação de fazer esse trabalho com o médium. Entendeu? Ela não tem essa preocupação de fazer com que o médium compreenda isso. Que o médium aprenda, estude isso. Eu pergunto a vocês, quantas pessoas já estudaram esse livro Diversidade dos Carismas? Quantos médios já mergulharam nessa questão 225 do Livro dos Médios? Normalmente, na casa espírita, eu vou dizer isso, estou dizendo isso aqui, não é questão de meter o mal em ninguém, não. Mas é da gente ter essa questão 225, muitas vezes no estudo dos livros dos médiuns, as pessoas fazem o quê? Leem. Eles pegam a questão aqui, a 225, e faz aquela leitura en passant, tá? En passant. Lê item por item, item por item, item por item, faz um comentário aqui, outro ali, lê a nota de Kardec e acabou. E não mergulham para comentar sobre isso. Entendeu? E é preciso, gente. É preciso. Porque o médium, como diz aqui Erasto e Timóteo, nós ainda não somos bons médiums, né? Porque se fôssemos, como ele diz aí, talvez não estivéssemos aqui. Mas isso não quer dizer que a gente não possa melhorar.
que a gente não possa ir melhorando para se tornar um instrumento bom para os espíritos. Alguém quer falar alguma coisa aí? Liga aí, Eloá, o microfone. O bicho não... agora foi. Ei, Rose, nunca é tarde para melhorar, né? Para se jogar nos estudos. Que às vezes a gente tem o estudo, mas fica naquele automatismo, né? Toda semana, papapá, e mil coisa. Então, eu, por exemplo, uma parada para dar uma reciclada, porque tem muita coisa para aprender, né? Para não ter problema lá na frente, né? Como a maioria, né? Que a gente fica meio perdido. Então, é muito bom, né? Estar sempre estudando. Então, eu faço votos que quem está começando, quem está há muito tempo, continue estudando, né? Não dá para estudar tudo, mas então vamos estudar o que dá, né? Então, obrigada por isso. Só tenho que agradecer. Se não estudar, como disse aqui, né? Não vai fazer um trabalho satisfatório. Não vai fazer um trabalho que realmente atenda o que a espiritualidade necessita. Vai ficar, como você falou, repetindo coisa, repetindo, mas não vai estar trabalhando, dizendo assim, eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente. Rose, o que eu acho interessante nesses nossos estudos, né, agora estudando com você, é exatamente essa conclusão aí que você chegou. É que eu, pelo menos, até aqui, eu estive assim na superfície, né? A gente não se aprofundava tanto, porque determinados estudos que a gente faz, depois eu vou refletir, eu fico pensando, meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha visto por esse lado. E principalmente assim, quando a gente estudou, né, as parábolas, né, o aprofundamento que isso está tendo. Mas também, assim, a gente está estudando e aprofundando nesse momento porque a gente já está em condições de entender. Porque também não ia adiantar dar esse tipo de estudo há um tempo atrás, para mim, eu não ia nem fazer reflexão nenhuma, porque eu ia entender, eu entendi nada. Mas acho que cada vez... a alma vai e volta, ela não para. Então, quanto mais conhecer, quanto mais... Não se perde. Então, assim, eu agora me sinto um pouco mais madura para esse entendimento desses estudos que estão chegando agora, para esse aprofundamento. Exatamente. Uma coisa que as pessoas não entendem, que muitas vezes é válido. Isso quem me falou uma vez, há muito tempo atrás, foi Jorge Guimarães, que o Jorge ele tem uma grande experiência na mediunidade, que antes de ir para o CEOI, ele já trabalhava em mediunidade em outras casas, uma outra casa espírita. Ele tem muitos anos, muita experiência. Uma vez ele falou para mim assim, Rose, quando ele logo assim que ele se tornou dirigente, começou a trabalhar, ele falou assim para mim, Rose, olha, você é responsável pela área mediúnica, né? Eu disse, sou. Sabe o que seria o melhor a ser feito aqui? Eu disse o que é. Eu digo isso porque ele falou bem para mim. É fechar, parar o trabalho e nós começarmos a estudar com profundidade para depois voltarmos. Aí eu falei para ele, eu sei disso, eu sinto isso, mas infelizmente não há possibilidade de fazer isso. Quer dizer, possibilidade poderia haver, mas, né, a gente sabe que não seria uma coisa aceitável. Por isso eu digo a quem trabalha na mesa mediúnica. Eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu estou há 6 anos parada da mesa, tá? E, para mim, eu continuei estudando, trabalhando. E eu posso um dia voltar tranquilamente.
Às vezes, é uma boa estratégia você dar uma parada, entendeu? Mergulhar nos estudos para depois voltar. Não tem problema nenhum. Quem também me ensinou isso foi Amazonas Hércules. Há muitos anos atrás, quando eu falei para ele assim, poxa, Amazonas, eu desenvolvi aqui no Centro Espírita Filhos de Deus, aqui nos trabalhos que eu fazia lá, de visita, e eu fiz esse trabalho por mais de 20 anos, lá visitando os jancenianos, e surgiu uma oportunidade de estudo do CIOI, que era no dia do trabalho. E eu fui conversar com ele. Eu, na época, tinha poucos anos de doutrina. Ele olhou para mim e disse assim, Rose, trabalho você pode ter outra manhã. Agora, o estudo é muito mais importante. Deixa o trabalho, vai estudar. E eu deixei o trabalho e fui estudar. Pouco tempo depois, eu voltei ao trabalho, a um outro trabalho, mas continuei estudando. E ele falou isso para mim. O estudo é muito mais importante. Principalmente se você está estudando para se aprimorar para o trabalho, para fazer um bom trabalho. Então, tem gente, oh meu Deus, eu vou parar o trabalho na mesa, vou ficar estudando e voltar depois. Vai ter problema? Não, problema pode ter, se você estiver fazendo um trabalho de forma inadequada. Então, trabalho a gente pode ter a qualquer momento. Pode voltar um trabalho aqui, você trabalha também em espiritualidade, durante desdobramento do sono, entendeu? Então, não há problema nenhum. Ô, Rose, eu gostaria de perguntar uma coisa. Pode falar. Não poderia ser feito um estudo junto com o trabalho? Um estudo bem aprofundado? Deve, né? Pode ser estudo. Tendo um estudo bem feito, sim. Sim. Entendeu? Agora, é aquele negócio, né? Às vezes as pessoas... eu falo, mas não me levem a mal. É experiência. Às vezes as pessoas acham que uma leitura é um estudo. Tá bom? Às vezes as pessoas acham que uma leitura é um estudo. E não é. Bom? Claro que não. Então, mas falta, né, o estudo. Bom estudo. Estudo é importante para a gente entender isso, que o Hermínio e o livro dos Erasto e Timóteo estavam falando para a gente hoje, aqui na codificação. Tá? Então, vamos dar uma paradinha, que a hora que a Denise já deve estar aí olhando para a gente cara feia, porque às 17h30, daqui a 7 minutos, ora... Dá tempo de eu falar mais alguma coisa? Olha para a Denise, tá, ela está permitindo. Denise, então, você vê, pelo estudo que a gente vem fazendo, ontem eu coloquei uma coisa num curso do Leon Denis, que eu estudei com você, de Francisco de Assis. Que foi que eu lembro, foi o único que não seguiu nenhuma religião. E foi comprovado dentro do curso. Você está vendo como é importante o estudo? Né? A gente prestar atenção, né? E eu passei isso, ganhei uma estrelinha. Tá bom, meus amigos. Isso aí. Vamos dar uma paradinha aqui, tá bom?